Então, bem-vindas ao Passo a Passo, mais uma sessão deste nosso percurso em que sonhamos, mas sabendo que não estamos a delirar, mas é um desafio de acreditarmos que estes sonhos se podem tornar realidade e que nós fazemos parte dessa solução. A semana passada, há 2 semanas, falámos da caridade e falámos de alguns pormenores que podem fazer a diferença na nossa alegria ao viver esta virtude e ao crescer nesta virtude e ao dedicarmos às outras pessoas com esta lógica de também transmitirmos a força da graça, dessa ajuda gratuita de Deus que atua em nós, não é? Deus não nos tira protagonismo, mas impulsiona-nos para a verdadeira liberdade do amor. Também a caridade nos ajuda a concretizar e a consciencializar a noção de que vivemos em sociedade e em família, e por isso a caridade traduz-se em muitos gestos que são em benefício dos outros, que transmitem mensagens que confirmam que cada pessoa é importante para nós, para a família, para a sociedade. Por isso é que faz sentido também vivermos a ordem no quarto e na casa de banho, se temos alguma empregada, ou pela paz da família, não é? Para que as pessoas se sintam bem recebidas pela forma como nós cuidamos do contexto à nossa volta. Também falei de um exemplo mesmo muito pequenino do trânsito e da forma de nós estacionarmos, privilegiando o espaço da outra pessoa que está ao lado. As lojas, vamos às lojas, escusamos de dificultar o trabalho das pessoas que arrumam as lojas. E isso é um pequeno pormenor que faz a diferença, que torna o dia da outra pessoa um bocadinho melhor, um bocadinho mais agradável. Falei de 2 livros que me marcaram muito, um deles eu estou a ler agora, que é As Mãos de Deus, sobre o casamento e a família, que recomendo vivamente, de António Vázquez, e o outro que é um livro maravilhoso sobre o poder oculto da amabilidade, e é uma descoberta em relação à virtude da amabilidade e que dá assim algumas luzes sobre este tema e que acho que também pode ajudar. Este domingo nós tivemos o Hino da Caridade como a segunda leitura, eu lembrei-me logo do passo a passo e falámos também do Hino da Caridade na última sessão, também para vermos como é que nós podemos concretizar este nosso desejo de transmitirmos caridade à nossa volta, não é? E a caridade não se irrita, a caridade tem paciência, tudo suporta, e suporta no sentido que é apoio, não que suporta, estou farta disto, pronto, eu aguento. É um suporte de alicerce. Também falámos do individualismo versus imaginação da caridade, também foi assim uma ideia que eu transmiti, que penso que também nos pode ajudar a refletir. E por último, dei algumas ideias de vivermos a caridade também na sociedade em que vivemos e com o contexto em que estamos, pensando na preparação da JMJ, também porque eu vou ser chefe de equipa e sou referenciadora de voluntários da JMJ e também lancei aqui o bichinho a algumas pessoas que depois me contactaram. E o sínodo, não é, que o Papa lançou esta ideia e este pedido a todos os cristãos para colaborarem com as suas ideias para o sínodo dos bispos que vai haver, e que há uma recolha de ideias em toda a igreja, em cada paróquia, para que nós possamos contribuir para que a igreja seja mais unida e mais adequada aos sinais destes tempos, não é? Com uma mensagem transmitida de acordo com a nossa mentalidade e a nossa sociedade. Depois desta recapitulação, eu venho dar início ao tema de hoje, que é a confissão, e parece assim um bocado surreal este slide, mas também queria um bocadinho transmitir a minha experiência de renovação interior, também porque as pessoas que me dão feedback destas sessões dizem que gostam dos exemplos que eu dou da minha vida, da minha experiência, da minha interioridade, e isto é uma fotografia da minha mesinha de cabeceira à noite, em que eu tenho o meu crucifixo e ponho um anel que me recorda a minha fidelidade a Cristo, e que ao pôr no crucifixo também me recorda que inclui o amor à própria cruz, não é? E para mim é um despertador de presença de Deus. Tenho a minha dezena, que é uma pulseira que também me dá imensa devoção, que tem a medalha do escapulário, um M, que é outra pulseira que eu tenho, que pode ser Magriço, pode ser Maria, e tenho uma pulseira que me ofereceram este ano com as iniciais de todos os meus irmãos e a minha também, e que me ajuda também a rezar por eles e a rezar pela minha família.
Tenho o Menino Jesus, super amoroso, o relógio para não me perder nas horas, e tenho umas cartas que foram feitas, que são comemorativas dos 75 anos do Opus Dei em Portugal, e que têm uma frase para uma frase diferente, cada uma das cartas. E eu agora à noite, num dos passos a passo, eu disse que à noite punha pagelas até de batizados e de primeiras comunhões, e agora nesta fase da minha vida estou a pôr estas cartas comemorativas dos 75 anos do Opus Dei, e que têm frases de São José Maria Escrivá e que me ajudam também. Esta aqui era sobre o meu humor, e está aqui o saquinho das cartas, que também me inspira e que me ajuda também à minha união com Deus, também neste momento de descanso do meu dia. Mas já vou passar depois para os santinhos. Portanto, acho que houve uma amiga minha que me disse: eu vou-te dar os santinhos todos dos meus filhos para tu rezares por eles. E pronto, e é uma forma também de me unir a Deus, e que pode dar alguma ideia para alguém que queira aproveitar esta devoção que eu tenho. E a confissão, isto porque é que eu dei início a isto dentro da confissão? Porque a confissão é uma oportunidade de conversão que nós temos, não é? Neste abraço de Deus, que é o que nós temos saudades nesta fase do confinamento e do isolamento e da pandemia, e que dá imensa vontade de dar abraço às pessoas sem condicionalismos. E este abraço que nós recebemos de Deus na confissão é muito transformador, é autêntico, envolve-nos e contagia-nos o seu amor. E é um convite à nossa conversão. Portanto, também o slide anterior faz sentido, porque faz parte da minha conversão diária, também este diálogo com Deus, quando me vou deitar e quando me levanto. Aqui penso que pode valer a pena mesmo ponderarmos esta nossa frequência da confissão, que é um sacramento, não é? Um sinal sensível e eficaz da graça, dessa ajuda gratuita de Deus que nós recebemos, e que nos ajuda à nossa salvação, não é? Esse lugar é o bilhete de entrada no céu, também faz parte a confissão para nós podermos comprar esse bilhete para entrar no céu. E aqui lembrei-me também de uma mímica de Natal que fizeram os meus sobrinhos, e que queriam imitar pessoas da família, e a mímica, que era para me imitar a mim, era uma sobrinha minha de cócoras com os braços abertos a querer abraçar alguém e a pedir beijinhos, e no fundo é isso que nós desejamos, não é? É podermos abraçar as pessoas com toda a intensidade e com toda a genuidade, não sei se é assim que se diz, mas de uma forma autêntica, e envolvendo também com o nosso amor, contagiando com o nosso amor. E a confissão é mesmo isso, não é? Um abraço de Deus que nos quer atrair para Ele, não é? E vamos ver se este passo a passo também ajuda a ter consciência dessa realidade e a aproveitar mais este sacramento da Igreja. O Papa Francisco teve algumas audiências em 2014 sobre os sacramentos, e eu fui buscar algumas ideias da audiência sobre o sacramento da confissão. E penso que pode ser assim uma ajuda, não sei, espero que sim. Porque o Papa explicita muito bem esta ajuda que Deus quis entregar à Igreja, para que a Igreja desse continuidade à obra de salvação, também a favor dos próprios membros, não é? Que somos cada uma de nós. E há o sacramento da confissão e o da unção dos doentes, são os sacramentos da cura. Porque nos purificam, não é? Porque nos curam para nós estarmos preparadas para ir para o céu, não é? Cura-nos do mal que cometemos e tornam a nossa alma cristalina, não é? Para podermos beneficiar dessa luz intensa que é, que se pode dizer que é a presença e o ver Deus no céu cara a cara, e gozarmos dessa felicidade eterna com Deus. Por que não tentar, não é? Porque às vezes nós temos algum receio, desculpem que eu tenho aqui isto, temos algum receio da confissão, que pronto, podemos ter assim alguns preconceitos, mas pensarmos muito pela positiva, não é? É o perdão dos nossos pecados, e não é algo que nós possamos dar a nós mesmos, não é? Eu perdoo alguém, portanto, se quero ser perdoada, eu tenho que ser perdoada por alguém, não sou eu que perdoo os meus pecados. O perdão é pedido a outra pessoa, e na confissão nós pedimos o perdão a Cristo, não é? Não é fruto do nosso esforço, é um dom, é uma dádiva, é um dom do Espírito Santo que nos enche com a misericórdia e a graça, não é? Que surgem do coração de Cristo, que foi crucificado e que depois ressuscitou. Portanto, encararmos a confissão com esta perspectiva muito positiva, muito otimista, muito transformadora da nossa vida e da nossa existência.
Depois há um tema que é a vergonha, não é? Que nós temos vergonha, temos medo, temos receio, mas que é ultrapassável e que nos dá uma paz enorme. E no fundo também era isto que eu queria transmitir, pensando que nós, ao fazermos algum mal a Deus ou às outras pessoas, também estamos de alguma forma a fazer mal aos membros do corpo místico de Cristo, que são a Igreja. Portanto, não é suficiente eu pedir perdão a Deus na minha mente, no meu coração, mas eu preciso de confessar humildemente os meus pecados ao ministro da Igreja, porque representa Cristo e representa também toda a comunidade que é de alguma forma ofendida por nós, mas também reconhece a nossa fragilidade, ouve comovida o nosso arrependimento, ouve o nosso desejo de se reconciliar, anima-nos, acompanha-nos, no fundo é uma solidariedade e uma cumplicidade neste caminho de conversão que todos estamos a percorrer, não é? E nesse amadurecimento da graça de Deus em cada uma de nós. Portanto, eu confesso-me a Deus, peço a Deus que me perdoe, mas eu tenho que o transmitir a alguém que o representa e a alguém também que representa a Igreja, que é o próprio sacerdote, não é? E diz o Papa também, que é muito bonito, que na sua terra, não é? Na Argentina, nós dizemos que quando uma pessoa não tem vergonha é um sem vergonha, não é? É uma coisa depreciativa. Nós aqui temos vergonha, mas esta vergonha é saudável, é bom porque é uma forma de nós reconhecermos humildemente que precisamos desse perdão, não é? Precisamos de alguém com quem desabafar, também precisamos de concretizar e de verbalizar o nosso desejo de nos convertermos e de nos confessarmos e de pedirmos perdão, para nos libertarmos desse mal, não é? Vermos isso como uma libertação e não como um afogamento ou uma pressão enorme, porque nos somos obrigadas a viver o sacramento de determinada forma. Vamos olhar para a coisa do ponto de vista do copo cheio, não é? Pensar que realmente é uma libertação, que Deus me dá uma oportunidade de conversão, em que Deus nos recebe com todo o seu amor, não é? E é bom termos a coragem de nos irmos confessar, porque nos sentimos muito mais livres, muito mais libertas, muito mais leves. Portanto, nada como tentar, não é? E aqui eu pus o simplex, porque de facto não é nada complicada a confissão. E eu fui tirar uma fotografia ao papelinho que está no confessionário, onde eu me confesso habitualmente, que tem as palavras do sacerdote e tem as nossas próprias palavras. Portanto, a mim ajuda-me, por exemplo, confessar-me de joelhos, benzer-me antes de me confessar. Tenho um crucifixo quer dizer, há um crucifixo no confessionário onde eu me confesso, também para eu ver qual é que foi o preço daqueles pecados que eu vou dizer, não é? Que foi o sangue do próprio Cristo. E o sacerdote começa por dizer: o Senhor esteja no teu coração para que confesses os teus pecados com o espírito arrependido. E é este espírito arrependido que nós todas queremos ter, não é? E queremos abraçar Jesus que vem ao nosso coração. E eu depois tenho essa devoção, também dizer a frase que disse São Pedro, depois de Jesus lhe perguntar 3 vezes: tu amas-me, no fundo, para recordar as 3 vezes que ele o negou, e que São Pedro disse: Jesus, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E eu digo isso também na confissão, antes de começar a dizer os pecados, como forma de dizer a Jesus que, apesar do que eu lhe vou dizer a seguir, eu amo-o infinitamente, eu quero amá-lo cada vez mais, e ele sabe tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho e tudo o que eu vou lhe dizer. E de facto é um pai de misericórdia, e a oração a seguir, o que o sacerdote diz, também vale a pena meditar na oração, não é? Por isso é que eu também pus aqui. O sacerdote diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e infundiu o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E continua e diz: o bem que fizeres e o mal que suportares, tudo te aproveite para a remissão dos pecados, para aumento da graça e penhor no sentido de garantia da vida eterna, não é? Portanto, se nós nos confessamos bem, todo o bem que nós fizermos e o mal que nós suportarmos, que aguentarmos, que oferecermos, isso servirá como garantia da vida eterna, garantia da nossa entrada no céu, não é? O bilhete de entrada. E isso dá-nos uma visão muito mais transcendente do que a materialidade de eu me estar ali de joelhos diante de um homem que representa Cristo. É muito mais do que isso, não é? É Deus que me está a perdoar, é Deus que me está a abraçar, é um abraço completamente transformador. E Deus quis confiar o exercício desse poder da absolvição ao ministério apostólico, não é? Encarregado
dessa missão, e o apóstolo é enviado em nome de Cristo, é o próprio Deus que nos reconcilia com Ele. E não complicarmos a confissão é bastante simples e é bastante acessível e se calhar custa às primeiras vezes, custa muitas vezes, custa algumas vezes, há pessoas que gostam de se confessar com frequência, eu por exemplo gosto de me confessar todas as semanas, não tanto porque tenho pecados graves todas as semanas, mas sim porque vejo na confissão também uma oportunidade que eu tenho de aumentar a graça de Deus em mim e de dar alguma sensibilidade à minha consciência, não é? Porque eu tenho muito mais noção do mal que fiz passado uma semana do que passado um mês ou passado um ano. E então vou ganhando uma sensibilidade que me parece que é mais apurada àquilo que ofende a pessoa que é o amor da minha vida. Portanto, para mim faz sentido pedir-lhe desculpa todas as semanas das pequenas coisas que eu fui fazendo ou das coisas que eu não fui fazendo e devia ter feito. E sei que me uno mais a Cristo assim, é a devoção que eu tenho, pronto, é o hábito que eu tenho, também não é, não estou aqui para impor nada, mas de facto é uma ajuda que eu tenho na minha vida e uma bênção que tenho também de me poder confessar. Tenho aqui 4 passos que nós podemos dar para poder receber este grande abraço do amor de Deus com este sacramento. E eu queria, de alguma forma, propor esta estrutura de confissão, não tanto para nós ficarmos quadriculadas, mas sim para termos alguma linha orientadora também para a confissão e desmontarmos, se calhar, o papão que para algumas pessoas pode ser a confissão, não é? Porque não sabem muito bem o que dizer nem como dizer, e eu pensei que, se calhar, esta estrutura podia ajudar-nos também a concretizar esse esforço por nos confessarmos bem e por nos renovarmos interiormente em cada confissão. Então, o primeiro passo é o exame de consciência. É um exame de consciência que é como um diagnóstico, não é? Em que nós vemos pequenas ofensas, pequenas omissões, refletimos sobre aquilo que nos possa ter afastado de Deus, não é? E é o momento de sermos sinceros connosco próprios, sermos sinceras com Deus, sabendo que Ele não quer os nossos pecados passados, não quer que isso nos oprima, mas quer libertar-nos deles, para nós vivermos com plenitude cada vez maior a nossa condição de filhas de Deus. E é importante, é fundamental nós dizermos os pecados graves, mas também é relevante sermos honestas interiormente perante as dissonâncias da vida, não é? Porque às vezes temos euforias ou coisas que nos afastam de Deus e dos outros, que uma boa confissão resolve muitos destes problemas, não é? Eu aqui lembrava-me de um sobrinho adolescente que tem estas dissonâncias, está a ver o futebol, fica irritadíssimo, chega à mesa e as pessoas dizem, então o que aconteceu? Então não sabe o que aconteceu? O Sporting perdeu, claro que está tudo péssimo. E quando nós nos rimos ainda fica mais irritado, mas depois é o mesmo adolescente amoroso que não sabe que curso é que há de escolher e que pede à mãe que escolha o curso dele, diz, mãe, escolha, eu não me importo, o que a mãe escolher é que é o melhor. Portanto, este coração de ouro também que nós temos e que às vezes tem as suas dissonâncias, portanto não termos medo de nos confrontarmos com essa verdade e de nos pormos diante de Deus para nos libertarmos dessas dissonâncias e desses momentos em que nos fomos afastando de Deus por negligências, por ofensas, por estarmos mal intencionadas, por todos os motivos que podem levar-nos a ofender a Deus e os outros. E não termos mesmo medo de confrontar com essa verdade, não é? E eu no outro dia tinha uma conversa com um pastor evangélico muito proselitista, muito fã da sua fé, e que eu estava a discordar dele em relação à diferença entre a ética e a moral, não estava a conseguir encaixar no pensamento dele, e ele disse-me, oh Inês, nós podemos pensar o que nós quisermos, mas a verdade é o que é, independentemente do que nós acharmos. E eu, pronto, pois sim, claro, tudo bem, mas ele era completamente vibrante e confiante na sua fé, eu achei o máximo. É uma pessoa completamente evangelizadora, cada vez que eu estou com ele, levo uma injeção de doutrina e de evangelho que me ajuda também a pensar. O segundo aspecto para uma boa confissão é a dor de amor, nesta medida em que eu estou mesmo arrependida e que tenho essa vontade de não voltar a pecar, não é? Essa pena de ter ofendido a Deus, esse arrependimento de ter ofendido a Deus. Este arrependimento dá-nos alguma sensibilidade apurada, não é? E é uma ofensa de um amigo, e essa ofensa do amigo custa, e nós somos esse amigo de Deus que o magoamos e que queremos ir ali para nos arrependermos.
E aqui lembrava-me de uma sobrinha minha, da Terezinha, que vai fazer 3 anos e que o pior que lhe podem dizer é ai, ai, ai. E a pior coisa que ela pode dizer às pessoas é ai, ai, ai. E quando dizem, fica furiosa. E de facto é amorosa, não é? Nós podemos dizer palavrões, dizemos umas coisas, dizemos não sei o quê, e a querida Terezinha dizer ai, ai, ai já é o auge da ofensa. Mas pronto, ela é pequenina, ainda tem uma consciência muito delicada e de facto é esta consciência delicada que nós queremos ter para termos a verdadeira contrição, o verdadeiro arrependimento, essa dor da alma que nos leva a rejeitar os nossos pecados, não é? E que nos leva a fazer tudo para eliminar esse momento em que nós dissemos que não a Deus ou que o ofendemos ou ofendemos outras pessoas. E o facto de nós irmos diante de Deus para pedir esse perdão também nos dá essa força para não voltarmos a cair nessa falta, não é? Portanto, Jesus atua mesmo no nosso coração para nós rejeitarmos esse mal. E às vezes o arrependimento é um sentimento muito intenso de dor ou de vergonha e que nós ficamos muito magoadas interiormente. Outras vezes não há essa dor tão sensível, mas isso não é relevante. O importante é nós compreendermos que agimos mal, termos desejo de melhorar e de fazermos o propósito de não voltar a cometer essas faltas, não é? Deixarmos invadir pelo amor de Deus que nos acolhe, que nos oferece essa oportunidade, que nos dá essa mão para nós voltarmos a ficar mais próximas dele depois desse limpar dos pecados que nos foram afastando dele. Há orações que servem para manifestar esta contrição, não é? Há o ato de contrição, pedir desculpa a Deus, há pessoas que usam as suas palavras, outras que usam as orações da igreja e essas palavras que nós aprendemos, meu Deus, pessoas tão bom, tenho muita pena de vos ter ofendido, ajudai-me a não tornar a pecar, Jesus desculpa, basta isso também, não é? Mas que realmente tenhamos alguns recursos para manifestar o nosso arrependimento e esse pedido de desculpa claro perante Jesus que ofendemos. Depois esta vontade de não voltar a pecar, não é? Que se pode também exercitar aprendendo a pedir desculpa a Deus, aprendendo a pedir desculpa às outras pessoas, não esperarmos pela confissão para pedir desculpa, não é? Nós podemos pedir desculpa todos os dias quando fazemos o exame de consciência, podemos pedir desculpa logo a seguir a fazer o mal, não é? Não precisamos de esperar. E essa sensibilidade vai criando uma pele mais sensível como a pele dos bebés, não é? Que é muito sensível e que é muito diferente da pele daquelas pessoas que trabalham no campo, que têm as mãos todas, a pele assim muito dura, muito trabalhada, porque têm mais crostas, não sei, têm a pele mais dura e nada as pica e nada lhes dói. Nós queremos ter essa pele sensível em que de facto qualquer ofensa a Deus nos faz reagir e nos faz ter pena e essa vontade de não voltarmos a pecar e de não voltarmos a ofendê-lo com as nossas negligências, com as coisas que fomos fazendo. O outro passo, e se calhar o mais difícil, é mesmo a confissão, não é? Temos aqui um exemplo de um confessionário de uma JMJ, também porque eu agora tenho aqui o bichinho da JMJ e todas as oportunidades de falar do evento são boas, mas é o momento em que nós dizemos os pecados ao sacerdote e que é importante que nós o preparemos também, que preparemos o discurso para irmos diretas ao assunto, não é? E São José Maria dizia que uma boa confissão, este momento, tem 4 características que podem ser 4 Cs, não é? Clara, concisa, concreta e completa. E vamos tentar explicitar estas características, porque de facto a confissão é a acusação dos pecados que nós fizemos e que nós dizemos diante do sacerdote. Há pessoas que até a quem ajuda a dizer acuso-me de ter feito isto mal, pronto, para termos a noção de quem é que é o culpado aqui, não é? Sou eu própria, não é? Fui eu que fiz isto mal e sou eu própria que estou aqui diante de Deus a pedir desculpa. Eu de facto estou a pôr a minha vida nas mãos e no coração de outra pessoa que nesse momento atua em nome e por conta de Jesus Cristo, não é? É importante que nós tenhamos esta visão sobrenatural do sentido do sacramento, não é? E da dimensão transcendente que tem, muito mais do que eu estar ali diante de um homem, não é? É um homem que representa Cristo, que representa a Igreja, que eu me estou a ajoelhar em frente dessa igreja que foi magoada
pelo facto de um dos membros, que sou eu própria, ter vacilado no seu caminho em direção a Cristo. E há uma objetividade neste gesto, não é? Eu ajoelhar-me em frente do sacerdote, que nesse momento é o canal da graça que me vai chegar e que me vai curar. E aqui eu se calhar agora propunha nós fazermos uma pequena interrupção e sairmos do Zoom e voltarmos a entrar para não termos aqui depois uma interrupção, porque eu gostava de falar dos 4Cs também com alguma calma e assim não ficamos pressionadas pelo tempo do Zoom. Portanto, eu propunha sairmos do Zoom agora todas e voltarmos a entrar para estarmos também mais à vontade, está bem? Vou interromper aqui. E vou encerrar a reunião e voltamos a entrar, tá bem?